Eu vi esses dias o depoimento da senadora Damares Alves, que se manifestou na tribuna do Senado em relação àquelas acusações gravíssimas contra o Mário de Oliveira. Eu queria que você comentasse um pouco qual foi o impacto disso, qual foi o impacto não só da manifestação da senadora, mas da própria denúncia, propriamente dito. Caiu como uma bomba, e a partir daí eu comecei a receber muitas ligações de pessoas pedindo perdão para nós, porque até então nós éramos tidos como os rebeldes. Então, hoje quem se rebelou foi a igreja brasileira, se rebelou contra a igreja internacional. Sabe aquelas falas, não toqueis nos meus ungidos? E as pessoas, elas acabam fazendo, eles não querem resolver o problema, eles não querem tirar o problema que está causando mal para o corpo de Cristo, eles querem simplesmente fazer a manutenção dos seus cargos, das suas posições. Então, quando a ministra Damares fez aquilo, caiu que nem uma bomba. E nós vemos hoje que, antigamente, nós éramos acusados de um foco de incêndio. Hoje o Brasil está incendiado. As pessoas estão se manifestando, se posicionando. E hoje eu tenho recebido muitos telefonemas, eu tenho ajudado os pastores do Brasil inteiro a também ficarem livres, pastores. Israel, você não tem noção da quantidade de pastores que estão em depressão. Tem famílias que os filhos estão brigados contra o pai, porque o pai não quer sair da igreja, então o pai construiu a igreja e os filhos não admitem isso que está acontecendo. Então a gente vê pastores chorando, pastores sangrando, depressão, não querem mais pregar o evangelho. A igreja está esvaziando. Eu conversei com centenas de pastores, tem pastor que falou assim, olha, eu preciso sair, o pastor morando na igreja, eu preciso sair porque a minha igreja está esvaziando, se eu não sair eu vou ficar sem ovelha nenhuma. É lamentável isso que está acontecendo. Tá, existe alguma rede de apoio para esses pastores, jurídica, que seja? A igreja internacional, ela pediu para que eu, pastor Lorival, pastor Aldo, desse um suporte, uma rede de suporte a esses pastores. Você tem uma ideia, eu conversei já nos últimos 15 dias com 50 pastores, e na hora eu ligava para um dos melhores advogados que ganhou as nossas causas, eu ligava para ele, colocava o pastor na linha e eu falava assim, levanta uma certidão do seu imóvel, vamos ver como está o seu imóvel, eu acho que é o seu direito, é um fórum íntimo de cada pastor. Tem pastor que quer largar tudo para trás porque ele não construiu, tem pastor que construiu, ele quer brigar pela propriedade. Por isso que eu falo que está acontecendo hoje na Quadrangular, esse caos jurídico, e vai causar, e está aumentando cada dia mais, vai ficar insustentável, porque a igreja ela não vai ter recurso, vai começar a penhorar, vai começar a se desfazer dos patrimônios da igreja. Pastor, ainda sobre esse caso, essa denúncia de abuso, da qual foi inclusive pauta desse discurso da Damares, ao longo dos últimos anos que o senhor vem acompanhando esse caso, Mário Oliveira na Quadrangular, houveram outras denúncias de abuso tão grave quanto essas da Bianca? Olha, é difícil você falar com uma pessoa que foi abusada para ela se manifestar. Ela carrega até mesmo culpa. Ela não tem culpa de nada. Então, pode ser que exista, está aparecendo agora, eu vi uma das pessoas que colocou a cara, que é a Bianca Rabelo, ela colocou a cara, ela disse que aconteceu isso quando ela tinha 14 anos, e isso caiu também como uma bomba dentro da igreja, e ela tem dito que tem mais casos assim. Então, eu não sei, isso está, acho que caminhando na justiça, e me parece que ela tem dito isso. O senhor acredita no depoimento da Bianca? Olha, a gente tem que acreditar em todas as pessoas. A gente tem que acreditar no nosso próximo, sempre. Sendo ele falando a verdade ou não. Porque Jesus, ele é
o dono da verdade. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Martinho Lutero fala uma coisa assim, uma frase assim: a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então, eu creio que aquele mesmo conselho que foi dado a Gamaliel, né? Se a obra é de Deus, ela vai permanecer. Se ela estiver firmada na verdade, ela vai prevalecer. E se for mentira, vai ser desfeita. Eu creio que a justiça já está fazendo a investigação. Eu acho que o ônus da prova não é de quem é acusado, mas é de quem acusa, né? Então, ou quem é vítima. Então, fica assim. Mas, pastor, e por que, que o Conselho não tomou uma atitude até agora? Por que o Conselho não agiu conforme recomendado pela Internacional? Olha, os conselheiros, como eu disse aqui, eles têm um salário alto, eles têm viagens uma vez por ano para a convenção, vai sempre 40, né? Se você vê uma viagem para você ir ficar hospedado em Orlando, e você gasta entre hospedagem, avião, transporte, você gasta R$ 10.000. Agora você imagina 40 pessoas indo. Então, eles têm a sua conivência, a sua benesse, né? Alimentar esse sistema. Então, agora há um entendimento que foi comentado, é que ele quer transformar a igreja em caixa único, já não é mais 10, não é 13, não é mais o dízimo, não é 20. Olha, um jeito é controlar não só os presidentes, não só o conselho, não só o superintendente, que é indicação, mas também os pastores locais. Se fizer caixa único, aí o pastor ele é trocado a hora que quiser. Então é assim que está a igreja quadrangular, aquela linda igreja que nós fomos convertidos, que nós fomos inspirados por Deus, construído com o suor de pessoas apaixonadas por Jesus, assim que está a igreja quadrangular hoje no Brasil. Como assim? Como assim caixa única? Explica um pouquinho para a gente entender. Caixa único é fazer um caixa centralizado, onde tudo que arrecada na igreja local vai para a central, e aí o pastor ele é remunerado mediante ao seu resultado. Então, a intenção foi assim. Inclusive, teve até uma desavença, porque tem pastores que têm uma estrutura, têm uma história, querem deixar uma sucessão para alguém que foi importante, que vai manter viva a história. Então, acontecendo isso, simplesmente, o pastor morreu, um pastor auxiliar que tenha um chamado e manter aquela história viva, ele é trocado e é colocado o amigo do rei. Então, o amigo do rei é colocado no lugar. Então, é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Estão emitindo um ato declaratório, que é um papel, declarando que os bens, tudo é da igreja. E os pastores estão correndo, fugindo, estão saindo desesperadamente.